Olá, olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai acompanhar, vai assistir este vídeo. Eu me chamo Davi Pereira, sou o comunicador do povo. Estamos começando, iniciando mais um podcast, Os Amigos do Rádio. Estamos ao vivaço no meu canal no YouTube, da nossa rádio web Rede Nova Estação. Você que está... você de perto, você de longe, você de outros estados do Brasil e do mundo que está sintonizado, nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está sintonizado no nosso podcast Os Amigos do Rádio. Um forte abraço do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Vamos embora trabalhar. O tema, o assunto do nosso episódio, do nosso podcast de hoje, vamos falar sobre as curiosidades dos bastidores. Os bastidores tem muito assunto, tem muita coisa, e todo rádio tem aquela fofoca, aquela desavença por conta de audiência, aquela briga, aquela discussão, né? Um concorda com uma coisa, outro concorda com outra. Então, os bastidores do rádio é muito movimentado. Quem trabalha com rádio, quem entende e sabe os bastidores que o rádio ele é muito movimentado. Quem faz o rádio diariamente, que está numa emissora de rádio, principalmente fazendo jornalismo, entende e sabe que os bastidores é muito movimentado. Porque são muitas coisas que chegam, muitos assuntos e sempre há divergência, questão de pauta, né? E a gente vai tratar e a gente vai falar um pouco sobre os bastidores do rádio nesse episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Lembrando que você pode curtir, comentar e compartilhar este vídeo em todas as suas redes sociais. E você, meu amigo, minha amiga, que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. O nosso canal do YouTube é Rádio Web Rede Nova Estação, ok? Vamos embora? Os bastidores do rádio é muito movimentado. E eu, como comunicador, já tenho 15 anos na comunicação, já trabalhei em diversas emissoras de rádio aqui no estado de Pernambuco. Já aconteceu situações inusitadas, situações curiosas, brigas, discussões, desavenças, desentendimento dos bastidores do rádio acerca de pauta. Os programas jornalísticos dependem muito de informação, de notícia. Então, quando a produção vai elaborar um texto para o apresentador ler, uma notícia ou gravar uma matéria, uma reportagem, então são situações que dentro de uma emissora de rádio que tem mais de 5, 6 programas de jornalismo, sempre tem aquela briga das pessoas querer aquele material em primeira mão, aquela informação, aquela notícia em primeira mão. E isso causa situações, que geram brigas, discussões, situações desconfortáveis, podemos dizer assim, em relação à pauta. Já vi pessoas até brigando, produtores brigando, saindo tapa na produção do estúdio de rádio por conta de pauta. Nessa pauta é minha, eu peguei primeiro, ou senão por um furo de jornalismo. Tem pessoas que ficam doidos, que é daquela primeira notícia em primeira mão. E quando o outro chega, outro produtor, outro repórter, e pega aquela notícia dele, chega primeiro e pega, aí você já sabe que vai ter briga, vai ter discussão. A mesma coisa é uma pauta que um produtor gosta daquela matéria e o outro não gosta. Ou do assunto que vai falar, não, tem que falar disso, tem que falar daquilo. Então sempre há essa questão de divergência, de pauta, de matéria, de reportagem, porque tem aqueles que querem, não, o meu programa é melhor, o meu programa tem mais audiência, né? Não, esse assunto tem que ir para o teu programa, esse assunto não cabe no meu. Sempre tem aquela questão. Eu trabalhei em algumas emissoras, não vou dizer o nome aqui por falta de ética, mas situações que dentro da própria emissora tinha concorrência de um programa para o outro, na mesma emissora. E a gente sabe que a briga que tem que haver é com a concorrência, com outras emissoras. Mas a briga era interna, era nos bastidores, eram os apresentadores, os comunicadores que tinham a rixa de querer fazer o programa melhor, o meu programa melhor. E quando era questão de pauta, quando era uma pauta assim inusitada, uma pauta diferente, um assunto, um tema diferente, uma coisa polêmica, uma coisa assim bem inusitada, que chamasse a atenção do público e que a gente sabia que ia dar repercussão, ia dar audiência, se a pessoa furasse a matéria e pegasse e colocasse primeiro no ar, olhe que a briga estava feia.
saía até tapa. Um esculhambava o outro. A situação era séria. Eu já vi pessoas serem demitidas por conta de briga, por conta de pauta. Saiu os tapas do diretor chegar e separar a briga. Então você veja que aquela questão de você chegar, de fazer o programa, de entrar no ar, de levar notícia, levar informação para o ouvinte, mas por trás da chamada escalada para separar as notícias, meu amigo, o cara que trabalhava de manhã, no jornal de manhã, e o cara que trabalhava no jornal de meio-dia, era aquela briga séria. Não vou dizer o nome como já falei, por questão de ética. Mas tinha pessoas que ligavam de manhã cedo e diziam, olha, essa matéria aí é minha, não coloque de manhã. Para ser exclusividade dele. Já tinha dado um furo de madrugada, separa aquela notícia de madrugada, viu a notícia, já separava, mandava os editores organizar, fazer investigação, fazer todo o levantamento para colocar no ar e dizia logo para o apresentador de manhã, não coloque essa notícia no ar de manhã, porque essa minha notícia vai para de meio-dia. Só que muitas vezes o diretor coloque no ar, porque é uma notícia, a concorrência está colocando, está na audiência, a gente está ficando para trás, porque a gente não está colocando um assunto atual, um assunto que aconteceu agora. Meu amigo, quando o diretor entrar no meio sobre essas questões de pauta, o pau comia. Então os bastidores do rádio sempre tem essas questões, essas polêmicas, essas brigas, essas situações de divergência por conta de pauta, por conta de matéria, porque a gente sabe que é o conteúdo do rádio. Então quando acontecem essas brigas, simplesmente por questão de audiência, para pontuar mais audiência, porque cada notícia que vai para o ar, cada reportagem, cada matéria gera índice de ponto de audiência. Então as pessoas querem se destacar, querem ter mais audiência do que o outro. Então essa briga nos bastidores sempre aconteceu simplesmente por conta de um furo de reportagem ou de dar uma notícia em primeira mão, e sempre tinha essas situações de sair em tapa, de desentendimento, de muitas pessoas não falar até com o outro, ficar até intrigado, com raiva, por conta de pauta, por situações desta natureza. Então realmente eu já vi muitas situações dessa natureza no rádio, e a gente que é ouvinte, a gente não sabe que acontece essas coisas. A gente pensa que todos são amigos, muitas vezes, né, faz aquela foto, aquela reunião, ou coloca no banho, né, todos juntos, unidos, todo mundo abraçado, mas muitas das vezes ali tem muito desentendimento. Tem um querendo ser melhor do que o outro, tem uns que não falam com o outro por conta de situações de ciúme, de inveja, de um querer ser melhor do que o outro, o meu programa é melhor do que o teu. Então sempre acontece essa divergência. Então os bastidores do rádio é muito movimentado, é muita polêmica, é muito fuxico, é muita frescura. Então quem faz o rádio diariamente sabe disso, que é muito competitivo. Se você tirar o seu pé do lugar, já tem um outro já para ocupar. Então é um querendo derrubar o outro. Então, tanto o rádio quanto a TV, então tem essas competição. E a gente entende que muitas das vezes, sempre eu falo isso, que a nossa rixa, a nossa competição tem que ser com a concorrente e não com os da casa. Os da casa tem que ser unidos, trabalhar em prol do crescimento da emissora e não ficar com picuinha, com frescura. O nosso adversário, o nosso inimigo é a concorrência, é a outra emissora de rádio. E não tem nada a ver com a gente. Porque a gente tem que cada vez fazer o nosso melhor para que a rádio prospere, cresça e tenha audiência e cresça cada vez mais. Então as pessoas infelizmente não têm essa mentalidade infantil, mentalidade imatura, que só pensa no seu ego. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que estar em primeiro lugar, meu programa tem que ser melhor do que o outro, o meu programa tem que ter audiência melhor do que os outros da casa. Então essa questão sempre tem esses burburinhos nos bastidores do rádio que nós estamos trazendo para vocês que nos acompanham no nosso podcast Os Amigos do Rádio. Ok, meus amigos? Então, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Agradecer de coração a todos vocês que têm curtido, comentado, compartilhado. Eu fico muito feliz com diversos administradores dos grupos do Facebook que têm me ajudado muito. Eu quero agradecer de coração.
tem sempre compartilhado os meus vídeos, né? E eu fico muito alegre em vocês poderem fazer essa parceria com a gente, em poder abrir os grupos para que a gente possa divulgar o meu trabalho, divulgar o meu canal e o meu podcast. Então, a todos os administradores, diversos grupos no Facebook, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela parceria. Que Deus abençoe a todos os membros dos diversos grupos do Facebook, que sempre tem nos ajudado. E você continue curtindo, comentando, compartilhando, coloque no seu Facebook, no seu Instagram, coloque o link no seu grupo da família, no seu grupo do WhatsApp, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva agora mesmo. Rádio Web Rede Nova Estação. Ative o sininho para você receber as notificações. Vamos ficando por aqui. Deixamos o nosso encontro marcado no próximo episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Um abraço fraternal do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Fique com Deus, fique na paz. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Tamo junto e misturado. E na próxima semana vai ter novidade, viu? Aguarde, é surpresa. Não vou dizer nada agora, para ficar na expectativa. Mas na próxima semana tem vídeo novo e a gente vai receber convidados para participar da nossa resenha, falando tudo sobre o rádio e sobre a comunicação. Então você não pode perder na próxima semana, de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas da noite, o nosso podcast especial Os Amigos do Rádio. Você não pode perder. Os convidados, comunicadores experientes para falar sobre a sua vivência, sobre a sua experiência no rádio. Então vai ser muito bacana essa resenha, esse debate, falando tudo sobre o rádio e sobre a comunicação. Você não pode perder, você não pode ficar de fora. Um abraço, até o próximo encontro. Fui! Feliz é aquele que tem Deus no coração.